Quando você vê os gráficos pela primeira vez, talvez você tenha um pouco de medo, ou um pouco de receio de não entender, ou talvez você fique um pouco incomodado, né? De caramba, será que isso aqui dá certo? Será que isso aqui realmente é bom? Será que isso aqui eu vou conseguir com o tempo evoluir, ganhar dinheiro realmente com isso? O fato é que se você se dedica, você estuda aquilo, né, a sua chance de qualquer coisa que você pratica muito, né, você vai ter sucesso. E o que eu mostro para você agora é uma coisa chamada Price Action. Eu demorei muito para entender esse conceito, muita gente falava e jogava de várias formas diferentes. O fato é que o Price Action, ele nada mais é do que o gráfico propriamente dito, do que o gráfico cru, né? Tem pessoas que chamam Price Action, ele é conhecido de Price Action como Naked Trading, né? Que é o gráfico despido, né? O gráfico sem nada, sem indicadores. Então essa aula é exatamente sobre isso, sobre Price Action, que mais uma vez ela faz parte da base da análise técnica, que quem sabe Price Action sabe tudo. Eu quando trado, a minha base é Price Action, tem que ser, olhar os candles. Olhar, os candles têm padrões, então é interessante, né? Eu vou falar sobre candles, candles têm padrões, então ele pode indicar um padrão de compra ou de venda, os candles têm formas que eles vão fazendo formações um ao lado do outro, você consegue ver qual é a opinião do mercado, o que o mercado está querendo mostrar para você. Os candles mostram a tendência, lembra que eu mostrei? Não sei se você já assistiu essa aula, tendência de alta ou de baixa. Tudo isso, essa variação de preço é formada pelos candles. Então é importante que você entenda o comportamento, e essa aula é exatamente sobre o comportamento dos candles, que é o comportamento do preço, o comportamento do mercado, que é o tal do Price Action. Quando você não usa indicadores, mas isso, como eu te falei, é a base de tudo, é o raiz, né? Tem o trader raiz, o trader Nutella, esse aqui é o trader raiz, para você poder ver como funciona. Só para você saber, tem gente que não usa indicadores, ganha muito dinheiro e só trade Price Action. E a galera do Price Action fala mal da galera técnica, porque a gente tem análise técnica e análise gráfica. A análise técnica, como eu já mencionei, ela é composta dos gráficos de candles com os indicadores. Vamos falar sobre indicadores em outras aulas. Agora, a análise gráfica, ela é formada só pelos candles e pelos padrões. Você pode botar linhas para poder ver qual é a tendência, poder te ajudar, suporte, resistência, já aprendeu, mas ela não tem indicadores, ou no máximo a média móvel. Uma pessoa que é referência no mundo de análise gráfica, de Price Action, se chama Al Brooks, tá? Então, anota aí, Al Brooks, ele tem vários livros, tá? De Price Action, todos em inglês, mas os livros são muito bons e vale a pena você pesquisar, se for o caso, comprar na internet ou pelo menos assistir as aulas dele, vale muito a pena, tá bom? Tem várias técnicas legais que ele ensina e tal, então mais uma fonte aqui para você poder consultar, uma referência. Beleza? Beleza, vamos falar mesmo sobre candles, tá? Começamos aqui sobre candles. Se você for procurar qualquer lugar, livros, referências, na internet, você vai ver vários padrões de candles, tá? Mas o que é um candle? Candles são candelabros japoneses ou velas japonesas, tá? Eu vou gravar uma outra aula sobre só a história dos candles, que é bem legal. É importante que você que esteja na bolsa conheça um pouco algumas histórias, né? Histórias para você poder contar nas mesas, contar nas rodas de conversa. Depois, então, você vai poder assistir em outra aula. Bom, e os candles, que eles são? Eles demonstram exatamente para você o comportamento dos preços num determinado tempo. Então, a gente aqui associa sempre o candle ao tempo. Todo candle está associado a um tempo. O nome de tempo no mercado, a gente também chama tempo, período ou time frame. Tá? Então, time frame é o período do gráfico que você está olhando. Período que eu estou dizendo não é o período de que data até que data, não. É o período de formação do candle. Então, o candle está associado ao preço, à variação do preço, mas também ao time frame. O time frame mínimo é de 1 minuto. Então, o mínimo para poder formar um candle é em 1 minuto. Então, 1 minuto, o candle tem a abertura dele, o primeiro preço negociado quando deu 0 segundos ou 1 segundo, né? 0, 1, começou a contar. Então, quando deu 1 segundo, o candle abriu em algum preço.
que foi o último preço de negociação ou o primeiro preço que teve algum negócio. Quem comprou de um lado e quem vendeu do outro. Aqui formou um preço e aqui o candle abriu. Legal. No decorrer de 1 minuto, o candle pode subir se o preço subir ou o candle pode cair, E/O, né? Que ele pode cair e subir, se o preço cair. Então a gente tem durante 1 minuto, na formação daquele candle, a máxima, o maior preço durante 1 minuto, a mínima, que é o menor preço durante aquele 1 minuto, tá bom? E, vou mostrar a tela para você, e o preço de fechamento, que é o quê? Foi o último negócio entre o comprador e o vendedor naquele 1 minuto. Quando eu estou falando de time frame, de 1 minuto, a gente tem 1 minuto até 1 mês, 1 ano. Tá? O mais usado é 1 minuto, 5 minutos, alguns usam 10 minutos, 15 minutos. Posso usar 2 minutos? Pode, tem gente que usa. Tem. É o quê? É um candle que demorou 2 minutos para ser formado. Dentro daqueles 2 minutos, tem o quê? Tem a abertura, tem a máxima, tem a mínima e tem o fechamento dele. O fechamento ou abertura pode estar na máxima ou na mínima. Ele pode ter aberto na máxima e depois só caiu. Ele pode ter aberto na mínima e depois só subiu. Então, a abertura e fechamento pode estar dentro da máxima e mínima também. Ou não, tá? Pode ser preço diferente. Tem, então, de 1, de 5, de 10 são os mais usados. De 1, de 5, de 10, de 15. Tem gente que usa candle de 30 minutos, de 1 hora, de 1 dia. Então, para você fazer operações mais curtas no intraday, para você fazer day trade, por exemplo, você usa os candles do intraday, que é o candle de 1, de 5, de 15, de 60. Agora, para você poder fazer operações mais longas para swing trade, aí você pode usar o gráfico diário, que é o gráfico de 1 dia. Que é o gráfico de 1 dia? É o gráfico que o candle ele leva 1 dia inteiro para ser formado. Ele vai andando, você vai poder olhar durante o dia. Ele vai andando para cima, vai andando para baixo. Só que quando ele anda para cima, você já sabe qual é a máxima. Quando ele anda para baixo, você sabe qual é a mínima. Se ele romper a máxima, tem uma nova máxima. Quando ele perder a mínima, tem uma nova mínima. Você sabe qual é a abertura não muda, que a abertura é o primeiro negócio no dia, né? E tem o fechamento, que é o último negócio no dia. Então os candles, eles são formados assim. Eles têm 4 variáveis. Tem a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento. Na verdade, não nessa ordem, né? Abertura, máxima e mínima, né? O mínimo e máximo e depois o fechamento. Tem essas 4 variáveis. Isso é muito importante você entender em relação aos candles e eles estão associados ao preço e estão associados ao tempo também. Então, por exemplo, dentro de um candle de 10 minutos, você tem 10 candles de 1 minuto. Deixa eu mostrar aqui na tela, que eu acho que vai ficar mais fácil para você. Eu vou botar o gráfico aqui do Profit Chart, não se liga na ferramenta, você vai ter uma aula só sobre ferramenta, não se preocupa com isso. Tá? Mas deixa eu colocar o candle aqui do Profit Chart para você poder entender um pouquinho. Tem vários candles no gráfico da Vale. Estou aqui no gráfico da Vale e tem vários candles no gráfico da Vale. Tá? Então, por exemplo, estou aqui no gráfico diário. Então, ó, isso aqui é um candle, isso aqui é outro candle. Cada candle desse levou 1 dia para ser formado. Tá bom? Em geral, candles verdes nos sistemas, eles fecharam acima da abertura. Candles vermelhos fecharam abaixo da abertura. Então, foram dias de queda, tá bom? Então, esse dia aqui, ele subiu, esse dia caiu, esse dia subiu e assim sucessivamente, tá? Legal. Então, um candle desse demorou 1 dia para ser formado. Se, por acaso, eu colocar o gráfico de 5 minutos, a gente tem o quê? Tem o quê aqui? Candles que demoraram 5 minutos para serem formados. Se eu colocar o gráfico de 1 minuto, eu tenho o que aqui? Candles que demoraram 1 minuto para serem formados. Tá bom? Agora, qual é... Estou botando aqui o gráfico de 60. O gráfico de 60 é o gráfico de 1 hora. Então, esses candles aqui demoraram 1 hora para serem formados. Lembra que eu falei que o candle ele tem 4 variáveis? Então, o candle tem aqui... Ele abriu... É um candle verde, né? Um candle de alta. Então, olha só. Ele abriu aqui. Tá bom? Abriu aqui. Fechou aqui. Como é que eu sei que ele abriu, que ele fechou? Porque o corpo do candle sempre vai representar a abertura e o fechamento. Se é vermelho, eu sei que eu tive aqui a abertura aqui em cima e o fechamento aqui embaixo, porque o vermelho fecha abaixo de onde abriu. Eu tenho aqui numa queda, eu sei que ele abriu aqui em cima e que ele fechou aqui. Agora, o candle tem pavios também. Tem pessoas que chamam pavio de sombra, mas é pavio, tá? Que são os pavios? Os pavios representam exatamente as máximas e as mínimas. Então, por exemplo, vamos voltar, vamos escolher outro candle aqui, tá? Escolher outro candle aqui. Por exemplo, esse candle aqui está com pavio, tá vendo? É verde. Então, ele abriu aqui e fechou aqui. Porém, ele fez uma máxima aqui em cima no pavio,
mas acabou fechando um pouco mais embaixo. E antes, ele fez uma mínima aqui embaixo, tá vendo? Mas acabou subindo. Então, provavelmente ele abriu aqui, caiu, depois subiu, fez uma máxima aqui e voltou aqui embaixo. Vamos ver outro padrão de candle. Esse candle aqui, vermelho, ele abriu aqui, deve ter subido, feito máxima aqui, porque ele veio até aqui o preço, tá? Depois ele caiu, fez uma mínima aqui embaixo, voltou e fechou aqui. Então ele teve um corpinho pequeno, o corpo eu sei que é a abertura aqui em cima, fechamento aqui embaixo, mas ele fez máximos e mínimas bem grandes, é um candle aí, né, bem movimentado. Isso aconteceu em qual período? 1 hora. Se eu boto no gráfico de 5 minutos, eu olho os mesmos candles, mesmos não, né? Mas eu olho candles que demoraram 5 minutos para serem formados. Então, por exemplo, esse candle aqui, a máxima dele foi a própria abertura, porque não teve nenhum pavio aqui em cima. Depois ele caiu, fez uma mínima aqui embaixo e depois subiu, recuperou e fez aqui um pouquinho em cima. E aí, olha que legal. A gente falou sobre time frame. A gente falou sobre as variáveis do candle, como é que você consegue enxergar um candle. E você consegue também ver o comportamento do mercado, a força dos compradores e a força dos vendedores. Como? Pelos candles. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Tá? Vamos ver algum outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui. Aqui estava subindo, só candle verde, tendência de alta. Subindo, subindo, subindo. Aí, o que aconteceu? Teve um candle vermelho. Por quê? Os compradores começaram a fazer o que? A realizar, vender. Então esse candle abriu aqui, continuou subindo, não teve força. O que aconteceu? Ele veio aqui para baixo, mas teve gente comprando, então ele fechou aqui. Então olha só, ele teve uma máxima com pavio aqui, uma mínima com pavio aqui, mas ele fechou abaixo da abertura dele. Aí teve um candle seguinte, que ele fechou com um padrão chamado Doji, que é o quê? É um candle que ele fecha no mesmo preço que ele abriu. Tá vendo que o candle, olha só, esse candle aqui não teve corpo. Tem candle que não tem corpo. Por que não tem corpo? Ué, porque a abertura foi no mesmo lugar que o fechamento, então não tem corpo. Agora, ele teve pavio. Ó, o pavio tá aqui em cima, ele abriu aqui, depois de uma enfraquecida, que começou a realizar. Depois de uma enfraquecida, ele abriu, chegou a subir muito, mas não teve força. O pessoal começou a vender, vender, vender. Ele caiu, perdeu a mínima e voltou e fechou onde abriu. Aí, mano, depois dessa, foi só queda. Teve ainda um candle no meio do caminho, mas foi só queda. Então, com isso, você consegue ver a força dos compradores e vendedores. Olha o contrário também, estava caindo aqui. Aqui tentou recuperar, mas não conseguiu. O próximo candle foi de queda. E você aqui teve um padrão de doji também, igual esse doji aqui. Esse doji aqui ele foi um candle de reversão. Ah, então existem candles próprios de reversão? Sim, que não são obrigatórios ter reversão, mas existem candles próprios de reversão. Tudo isso que estou falando em Global Price Action, tá? Existem candles de reversão. Então, um doji embaixo aqui, que é o candle que abriu e fechou no mesmo lugar, é um candle de reversão para cima. Um doji em cima pode ser um candle de reversão para baixo. Então, é importante você entender. E existem vários padrões de candle. Existem os candles de reversão para cima, que tem o martelo, para cima tem uma enforcada, que é uma reversão para baixo, tem a estrela cadente, estrela da noite, tem o Dark Cloud Cover, que é um candle nuvem negra, que é um candle de reversão para baixo, tem os gaps, tem muita coisa que com o tempo, isso aqui é só um nivelamento, que com o tempo você vai aprendendo. Na próxima aula eu detalho melhor, porque tudo que eu estou falando aqui para você, ele funciona tanto para day trade quanto para swing trade. Por isso eu quis fazer uma aula única para os dois. Quando você seguir alguma rota, não, quero fazer só day trade, você já aprendeu o básico. Quero fazer só swing trade, você já aprendeu o básico. E nas próximas aulas eu falo para você, detalho como funcionam os padrões dos candles, as formações dos candles e como você coloca isso no Price Action com suporte, resistência de linhas para você poder usar ao seu favor. A gente se vê na próxima aula. Valeu!